Opa, boa noite Campo Maior, boa noite Piauí, boa noite Brasil. Estamos hoje aqui iniciando o nosso projeto VBcast, primeira edição de muitos que nós acreditamos que virão aí, né, Valdir? Muitos virão para acreditar no que a gente vai fazer, né, a partir de agora, e a gente tem que acreditar no que faz, né? Um canal que foi criado justamente para a gente poder dialogar, né, com a classe artística, com a população de Campo Maior, falando com temas extremamente relevantes para o cotidiano do dia a dia, né? E você, como um cara da cultura, não podia ficar de fora desse trabalho. Queremos agradecer aqui nos estúdios nosso amigo Mauê, que está fazendo aquela parte técnica. Nosso amigo aqui, professor Flávio Roberto, aqui, que vai entrar com a parte da música. Vai mostrar, né, sobre o que é a música, né, a musicalidade, como professor de música de Campo Maior, ele vai mostrar a tendência nossa qual é. Boa noite. O projeto dentro da cultura de Campo Maior e música. E daqui a pouco nós vamos bater um papo agradável. Ela já está aqui conosco, a Jéssica, né? Turismóloga, que tem feito um trabalho muito interessante aqui em nossa cidade, um trabalho que a gente precisa conversar sobre isso. E a gente vai ter tempo de sobra para conversar. E você que está em casa, que está assistindo a gente aqui pelos canais, pelas redes, pode deixar sua perguntinha aqui para a Jéssica, se você tiver alguma dúvida. Porque o tema hoje é bem simples, é cultura e turismo. Um tema altamente relevante, que tem tudo a ver com o momento, né? Tem tudo a ver com o espaço que a gente está dialogando. E também quem vai também estar aqui, sendo aqui nosso parceiro no bate-papo, é o Valdir, né? Um dos grandes músicos da nossa cidade, né, Valdir? É isso aí, galera. Estou aqui porque não deixarei de estar compondo aqui essa assembleia musical aqui dentro do nosso estabelecimento aqui do estúdio. E eu sempre fico muito grato em ter essa parceria aqui com o meu amigo Marco, Flávio, Roberto, que são os dois masters aqui do meu projeto. Aí vem os filhotes, que é Mauê, Serginho, dão muito trabalho, mas a gente está levando as coisas sério. Eu estou levando meu projeto a sério, porque meu projeto eu vou continuar, porque nas coisas que a gente acredita, a gente tem raiz, né? Exatamente. Quanto a gente colhe. E aqui eu queria até falar aqui a Jéssica, né, porque a Jéssica sempre frequentou aqui o nosso trabalho, é uma pessoa que sempre está na cultura, teve na cultura, e ela veio fazer aqui os trabalhos dela aqui, mas eu não sabia assim, né, o fundamento, né? Ela vinha fazer um trabalho de música, compor, fazer trabalho. As gravações. Gravações. Mas, não, olha, viu, Jéssica? Você me pegou dessa vez, você me passou uma rasteira. E aí eu não sabia que ela tinha, né, o dom profundo, né, de ser da cultura, né, da parte de Turismo. Minha sobrinha lá em Piripiri é Turismóloga. Turismóloga, né, faz parte lá da prefeitura, né, mostrar esse trabalho. Então a gente vai começar o nosso bate-papo, né, falando um pouco dessa área do turismo, começando com dados. Jéssica, eu tive observando, fiz uma leitura da revista Valor Econômico, e o turismo do Brasil, ele é uma importante mola da economia nacional, não é verdade? Sim. Primeiro agradecer o convite, tá, de vocês. Para mim é um prazer estar aqui hoje falando de turismo. Eu sempre digo que para mim falar de turismo é um parque de diversões. E isso. E eu sempre falo também que o turismo, ele tem que ser, as pessoas têm que começar a tratar o turismo como uma indústria de geração de emprego e renda. Porque, como o Marcos falou, ela é uma das molas propulsoras da economia brasileira hoje em dia. E como também a gente tem acompanhado, né, Valdir, os últimos 2 anos foram anos atípicos, né? Sim. E principalmente o setor do turismo e o setor da cultura foram os mais afetados com a pandemia. E eu estava também fazendo uma outra leitura, a gente perdeu muitos espaços, isso fez com que a economia do Brasil cambaleasse um pouco, né? E aí você, como uma técnica da área, uma pessoa que trabalha com isso, é apaixonada pelo que faz, qual seria o caminho, né, para a gente poder retomar novamente o crescimento do turismo no Brasil, no estado e principalmente aqui na nossa querida Campo Maior? Isso. E Marcos, eu sempre gosto de falar que o turismo ele sofreu muitas consequências, ele teve muita perca, o turismo principalmente externo, né? Mas ele, por um outro lado, ele não foi totalmente negativo, né? Uhum. Por quê? Porque as pessoas começaram a olhar para o que a gente tem. Começaram a olhar internamente.
Então as pessoas elas ficaram impossibilitadas de viajar, de ir para o exterior e começaram a ver o que é que eu tenho aqui no meu quintal, o que é que eu posso utilizar. Então isso despertou um novo tipo de turismo e eu acredito que essa seja a grande oportunidade do Piauí. Para o pessoal que está assistindo em casa, o que seria esse novo tipo de turismo? Justamente. É o que eu digo, a nova oportunidade para o Piauí. Por quê? O Piauí pode-se dizer que é um dos estados menos conhecidos turisticamente do Brasil, né? Então, todo o Nordeste já é bem conhecido pelas praias, região sul, enfim. E aí as pessoas sempre chegavam e diziam assim, eu não posso viajar para o exterior, então eu tenho que me contentar com o que eu tenho aqui. Então eu vou para o Piauí, que é o único estado que eu ainda não conheci. Então eu já recebi vários relatos de pessoas que vieram já agora nesse período para cá e viram o Piauí como um lugar que ainda não conheceram e estão se surpreendendo com o que estão encontrando aqui. Então acho que esse é o momento da gente explorar. E aí veio um outro segmento também com a pandemia que cresceu bastante, que foi o ecoturismo, turismo de aventura, que as pessoas não puderam mais estar aglomeradas como antes nos grandes centros turísticos, então elas começaram a procurar os turismos em grupos menores. Um tipo de êxodo inverso, né? Isso. As pessoas agora saindo da cidade grande procurando o interior, procurando trilha, procurando uma cachoeira, enfim. Então esse é um nicho que pode-se dizer que antigamente já existia, em alguns lugares no Brasil já era consolidado, mas aqui era muito pouco explorado. E aí agora a gente está tendo essa oportunidade de desenvolver esse turismo e a gente vê cada dia mais aumentando os grupos, cada dia mais aumentando a procura e as pessoas realmente começando a olhar para o que a gente tem. Isso é importante, porque economicamente você tem aí uma mola que pode possivelmente, como você colocou no início do nosso bate-papo aqui, né, fomentar a geração de emprego e renda. Sim. E paralelo a isso, eu sempre gosto de dizer que turismo e cultura são duas coisas que são indissociáveis, não é verdade? Que sempre quando você pensa, por exemplo, vou fazer turismo, quando eu penso em Pedro II, eu já penso num festival de música que tem lá, né, que tá com 2 anos que não é realizado, mas querendo ou não, atrai, não é verdade, Valdir? A música atrai, não é verdade? É um atrativo a mais. É atrativo, sempre uma música sempre está, né, em primeira mão, sempre atrai a multidão. E aí, falando também, porque também está com 2019 para cá, entre 2019 e 2020, 2 anos também que não tem festejo em Campo Maior, né? O festejo é importantíssimo, né, Jéssica? Mauri, como é que tá aí, meu filho? Agora? Beleza, né? Na verdade, a cultura, ela é enraizada no turismo, né? Exatamente. Porque existe essa parte do turismo social, mas a forma como as pessoas vivem naquela comunidade é de extrema importância. Então eles querem saber como é que a gente vive, o que a gente come, quais as tradições que a gente tem, quais as lendas que a gente tem, quem são os artistas da região, o que a gente escuta. Então a cultura inevitavelmente está dentro do turismo. O que a gente come, né, principalmente. Justamente, o que a gente come. Até porque o Campo Maior também é um roteiro do turismo gastronômico, não é verdade? Gastronômico. Campo Maior, na verdade, eu digo que a gente tem um diamante que está faltando ser lapidado, porque aqui a gente tem turismo histórico, pela nossa história, por ser uma das mais antigas cidades do Piauí. A gente tem o turismo gastronômico pela nossa carne de sol, que já é famosíssima. Campo Maior é considerada a terra da carne de sol. Capital da carne de sol foi agora, né? Oficialmente declarada. A gente tem o nosso turismo religioso com o festejo de Santo Antônio e a gente tem o ecoturismo com a serra aqui, que é nossa mina de ouro. E isso nesse período é muito procurado. Isso, né? Nesse período é muito procurado. E além de tudo isso, aqui é um ponto de passagem. Campo Maior é um ponto estratégico. Então, quem está vindo, por exemplo, para o Ceará, a gente recebe muita gente que está indo para Jericoacoara, que está indo para aquela região, conhecer aquela região da serra. Então, ele chega por Teresina, que se torna mais perto, às vezes, né? Para fazer esse roteiro. Aí passa por Campo Maior, aí começa a subir Tianguá, Viçosa, e aí até chegar no litoral. Então, Campo Maior é a porta de entrada para tudo isso. E aí, aqui de Campo Maior, a gente pode ir fazer roteiros para Pedro II, para Castelo, para todas essas regiões, e elas têm muito a oferecer. A região aqui, principalmente a região dos Carnaubais, é uma região muito rica
açudes, né? Cachoeiras. Cachoeiras, rapaz. Tem cachoeira aqui que eu nunca tinha É visto. impressionante, a gente tem muito disso e às vezes o que é que falta? Eu vejo que é da minha parte, eu percebo a informação. Sim, Acredito, né? isso. As pessoas não sabem como chegar, né? Onde daqui, a gente tava até conversando a ver perto onde é que fica a cachoeira e tal, que achei muito bonito ver algumas fotos, as pessoas postando, mas aí falta a questão da informação. E como é que a gente lida com isso, com essa falta de informação? Então, esse é um trabalho, na verdade, um trabalho de formiguinha, né? Aí a hora que a gente tem que entrar com a capacitação, primeiro, eu acho que primeiro de tudo com a conscientização. É preciso se conversar sobre o turismo para que as pessoas entendam, deixem de ver o turismo como um lazer, para ver o turismo como um negócio. Certo. Porque a partir dali elas podem ganhar dinheiro, a partir dali elas podem... aquilo ali pode se tornar uma fonte de renda para elas, né? A comunidade local, ela tem que entender essa linhagem, né? Você acha que em Campo Mourão existe isso? Essa questão das pessoas entenderem que o turismo Não. não existe, né? É por isso que eu digo que a gente precisa falar mais de turismo. falar mais de Eu fiz essa turismo, pergunta de porque, assim, Valdir, eu sou um turista de mochila, né? É aquele cara que bota a mochila nas costas. Sai no... Você talvez tenha sido um turista, porque você viajou muito, Viajei. né? Músico, né? E músico não deixa de ser um turista. Turista, Vai tocar. para chegar na cidade, para chegar um dia antes. Olha aí, tá Só vendo? para conhecer, saber o que tinha na cidade, o que o pessoal gostava, qual era, né, a cultura mais, qual era o tipo de música que as pessoas mais gostavam de curtir naquela região. Lá do sul do estado, quando a banda Sintonia chegava no sul do estado, primeira vez que eu fui lá, eu juntei logo um sobrinho meu, chamado João Papagaio, né? O nome já tá dizendo, João Papagaio, João Falador. Que repete, né? Não, falador é comunicativo, né? Alô, João Papagaio, se você estiver nos ouvindo, aquele abraço, meu sobrinho. Então é o seguinte, lá no sul do estado, curte Floriano, Poeiras, Colônia, curte muito reggae, aquelas piques, aquela região lá de Cristino Castro, já saindo para a Bahia, curte bastante o reggae, não sabia. Rapaz, a gente começou a ensaiar reggae aqui para jogar para o sul do estado. E essa sintonia pegando o nome lá, a gente passava era de mês lá. E fazendo turismo ao mesmo tempo, né, Valdir? Mesmo tempo, porque ele chegava lá, olha, as festas que a gente tocava, o turismo era atração, e quando a gente ia tocar nos clubes, era como se fosse um festejo. Nossa, que tempo. Festejo. Todo mundo botava seus negócios, suas barracas. E ali. E aí gerava um emprego, né? Gerava renda. Gerava renda. A gente está falando aqui de turismo, a gente está falando de exemplos concretos do que é feito aí afora. E eu ia colocar na minha fala, sobre a gente falando sobre essa questão do apego das pessoas ao turismo, de como isso é importante, um exemplo de uma experiência bem exitosa que funciona. Oeiras, que é considerado hoje a Finlândia brasileira, né? Sim. E eu já tive em Oeiras e eu percebi que nas escolas essa questão do turismo já é trabalhado com a criança, não é verdade? Justamente. É a base, né? Você entender a importância da história da cidade, você entender que aquilo ali, as pessoas têm interesse por aquilo ali. Porque o que acontece muito é que as pessoas têm aqui um possível atrativo e a própria pessoa da comunidade não valoriza. Não valoriza. Então, se eu não valorizar, quem é que vai valorizar? Entendeu? Se chega um turista aqui, que é o que mais acontece, a gente recebe relatos disso por inúmeras pessoas. Chega aqui, o que é que tem para conhecer em Campo Maior? Aqui não tem nada. Realmente. Aí quando você começa a puxar, eu tenho um pôr do sol espetacular no Açude Grande, eu tenho a Serra, eu tenho Cachoeiras, eu tenho a Igreja de Santo Antônio, eu tenho o Centro Histórico. E aí você começa a ver assim, a gente fez uma postagem recente sobre alguns pontos históricos, a gente levou uns estudantes, e aí algumas pessoas começaram a responder, é em Pedro II? Não. E onde é essa cidade? Essas casas realmente são em Campo Maior? São em Campo Maior. Não é porque eu sou acostumada a andar aí e nunca vi, mas é porque quando a gente começa a olhar com um olhar diferente, com um olhar de turista, a gente começa a perceber o quanto aquilo ali é importante, o quanto aquilo ali é bonito. Às vezes você passa todo dia por um casarão antigo e não valoriza ele. A partir do momento que a gente pega ele e começa a ver, olha, você sabe por que ele tem essas duas listrinhas aqui em cima, que significa a beira, a tribeira. Então a pessoa começa a valorizar, nossa, olha, você sabia que essa telha aqui, ela foi feita por um escravo, que era feita nas costas. Então aquela história de como tudo aconteceu, de como aquele casarão foi construído,
Por que que as paredes tinham aquele formato? Por que que elas tinham aquele espaço interno? Tudo isso as pessoas começam a se encantar e a valorizar. E Campo Maior é uma cidade colonial, né? Uma cidade Sim. com características europeias. A própria arquitetura do centro da cidade em si, ela tem toda uma inspiração numa cidade de portuguesa, que às vezes ninguém nem sabe, que também se chama Campo Maior, Sim, não é verdade? sim. Isso mesmo. Inspirado nisso. Isso, ela é toda, a grande maioria, a grande parte da arquitetura daquela época é a arquitetura lusitana. E também é chamada também a nossa igreja, a gente tem ali a Igreja do Rosário, que é de características jesuítas. Poucas pessoas sabem disso, né? Mas também eram arquiteturas muito comuns na época e que hoje você não vê mais. Exatamente. E que aos poucos, se a gente não valorizar, ela vai se perder. E aí as nossas futuras gerações não poderão saber como era, como aconteceu. Então, por isso é importante a preservação, por isso que é importante a gente conversar sobre turismo nas escolas, incentivar, mostrar para as nossas crianças que a gente tem aqui. É quase uma revolução que tem que ser feita, né? Isso, justamente. Viu? Pensando também, quando eu cheguei em Campo Maior, né, que eu vi, para me contar a minha história aqui, tem que ser uma noite toda. Eu vou contar só um trecho. Por trecho, né? Fique à vontade. O Campo Maior Clube. Antigamente no Campo Maior Clube, qual era aquele estilo daquele janelão do Campo Maior Clube? Rapaz, eu me fascinei. E aí, quando eu vi a primeira vez, pela imagem, que eu cheguei, o Campo Maior Clube do João Sérgio, meu saudoso João Sérgio, que chegou para mim a primeira vez que eu fui lá, foi eu e ele. Aí, quando eu cheguei, vi aquele casarão, parecia um casarão daqueles antigos, que tinha os escravos, Sim, né? sim. Então aquele modelo me incentivou muito, me chamou muita atenção dos janelões, né? Lá do Campo Maior Clube. Então eu digo, naquela fase, naquela época, as coisas já eram preservadas no sentido de ter aquela imagem bonita daquele tempo, do tempo passado. Isso, se você observar, esse tipo de arquitetura ele era bem mais trabalhado. As pessoas, e o forro, você viu lá dentro do forro, viu farisca de carnaúba, teve madeira pura, madeira. Exatamente. Concretizada mesmo. O palcozinho ali, não era antigamente as bandas era como dizer, banda, naquele tempo, conjunto chamado conjunto. Não seja seu conjunto chamava na época. Bastava os jazz, a bateria de jazz, uma guitarra. E Valdir, e até para te interromper um pouquinho, até para a gente poder focar aqui, com relação aos carnavais. Estamos aí 2 anos. Carnaval, tem gente que não gosta do carnaval, isso a gente respeita. Mas a gente tem que entender que o carnaval, ele movimenta muito a economia do município, não é verdade? Tanto a parte cultural quanto a parte turística, não é verdade? Sim, sim. Muitas pessoas aqui, eu lembro que nos últimos 2 anos existiam muitos eventos, as pessoas vinham para Campo Maior, daqui iam para os interiores. Isso aí criou um impacto, né? Você que estava na luta aí com os músicos aí na parte cultural, é testemunha disso, dessa importância de você estar fomentando, né, nessa parte que eu estou falando. Aí, quando partiu essa pandemia que veio, né, seriamente, que a gente pensou que fosse uma coisa rápida, né? Coisa rápida. Coisa de passageira, não, é 6 meses, não, daqui 2 anos já, né? 2, 3 anos. 3 e eu, anos. assim, como se diz, vai estar partindo para os 3, entrando nos 4, mas por quê? Tem prevenção, a gente tem que se prevenir, porque a gente não sabe como é que está. Mas a gente cria, nessa pandemia, a gente teve que se reinventar. Eu procurei me reinventar, você, o Flávio, movimentar a nossa classe, que foi a mais afetada de todos os tempos, a nossa cultura, né? Turismo, tudo mais, porque não podia sair, não podia estar aglomerando. E nós fizemos com que as coisas não se apagassem, a pandemia viesse com aquela maré, apagasse a gente. Porque nós deixamos de tocar nas praças, nos palcos, né? E as prefeituras deixaram de fazer evento, como até hoje não fazem, não sei como é. Entendeu? Inclusive aqui então isso aí é onde a gente rendeu um pouco. Inclusive até o Flávio que está aqui no